Hoje é um dia especial, é daqueles cultos que é mais festivo do que um culto de celebração, seja que motivo for. Esse é um culto que realmente a gente não pode deixar de realizar. E para isso nós vamos abrir a Escritura Sagrada que está no livro, ou na carta que Paulo escreveu, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Vou ler apenas um versículo. O versículo 25. Quero lhe convidar a ficar de pé, se você puder. Primeira de Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Versículo 26. Todos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você pode repetir esse texto comigo novamente? Eu não sei se você tem a mesma tradução que eu estou usando aqui, mas leia na sua tradução. Mas vamos ler juntos. Diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oremos. Pai, nós entregamos nossa mente, o nosso coração, nossos sentimentos na direção do Teu Espírito Santo, para que ao meditar na Tua palavra, Tu consigas falar conosco, consigas falar com cada um de nós na raiz da nossa necessidade, Senhor, porque esse dia de comemorar, Senhor, o que o Teu Filho fez, é um dia totalmente especial. E certamente toda o Teu trono de glória festeja, Senhor, com os Teus anjos, porque o Senhor Jesus está aí contigo, sendo homenageado, Senhor, pelo que Ele fez. E nós queremos, juntamente com os Teus anjos, glorificar o Teu Filho Jesus por tão obra maravilhosa que realizou por cada um de nós. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque, Senhor, Tu foste um Deus que nos buscou, Senhor, na nossa maior necessidade. Tu és o Deus que não somente nos cura, mas também nos cura, além da cura física, mas também Tu nos cura da doença do pecado. E te louvamos, Senhor, porque Tu vieste, Senhor, na pessoa do Teu Filho, se entregar por nós, nos resgatar e nos perdoar de todos os pecados. Te louvamos, Senhor, porque Tu fizeste tão obra maravilhosa. E te agradecemos, Senhor, pela operação do Teu Espírito que continua fazendo a nossa vida. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos pela resposta. Amém, Senhor. Podeis sentar, amados. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Meus amados, quem está aguardando aqui o Senhor Jesus? Parece ser uma pergunta de fácil resposta. Parece. Mas o que nós vamos meditar pela palavra de Deus, será que realmente nós estamos aguardando o Senhor Jesus? Ou é só uma crença?
Só é um pensamento que nós temos que ele pode ser que venha, mas tomara que ele não venha agora, porque eu ainda tenho muitas coisas que fazer. Às vezes um pensamento vai para essa direção. Às vezes não, é porque nós estamos tão ocupados com a nossa vida nessa terra que a gente só falta dizer para o Senhor, não, Senhor, não precisa mandar Jesus agora não, deixa eu resolver umas causas aqui, aí depois o Senhor pode mandar Jesus. Eu não sei qual é o seu pensamento, eu não sei qual é o nosso pensamento, o Senhor é que sabe o que cada um de nós aqui está pensando, se verdadeiramente quando nós estamos aqui para celebrar mais uma ceia, é porque quando ela passa de um mês para o outro, completa mais um mês, não é assim? Primeiro domingo do mês, a ceia. Aí nós pensamos que é só um ritual a ser cumprido. Nós pensamos que é só cumprir uma tarefa que foi estabelecida para nós. É muito mais do que isso, meus irmãos. É muito mais do que isso aqui. Isso é o fundamento da nossa fé. Se nós não cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, se nós não cremos que Ele agora está à direita do Pai, Ele ressuscitou, então se nós não cremos nisso, é vã nossa fé. Mas porque é verdadeiro, e não basta que perguntar para o homem, você acredita? Se o homem disser, não creio, isso não anula o que Deus já estabeleceu. Isso não anula, porque o que vale é o que Deus quer. Amém? Isso que vale é o que o Senhor estabeleceu que seja. Então, esse texto que nós acabamos de ler, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, duas coisas nós fazemos. Nós acreditamos que ele veio e morreu, mas também acreditamos que ele ressuscitou. Amém? Nós acreditamos que ele ressuscitou e é por isso que a nossa fé está posta nessa verdade como uma âncora. Alguém aqui conhece uma âncora? A âncora é utilizada pelas pessoas que velejam no mar, os que conduzem navios, e diz que a âncora é uma coisa tão extraordinária que pode estar na maior tempestade do mundo. Mas na hora que lança a âncora no mar, ela desce, e aí quando ela pousa no fundo do mar, ali não há tempestade nem nada que possa mover esse navio. Pode tentar saculejar, mas não tira ele do eixo. Então a nossa alma, meus irmãos, também está presa nessa verdade de Deus, como uma âncora da nossa alma presa ali, e apesar de tempestades, lutas, vi o irmão Zé chorando pelo irmão Francisco por problemas de saúde, se entendi direito, não é? Problemas familiares, sei lá. Mas o que é certo é que nós vamos enfrentar. Cada um de nós tem a nossa porção, amém? Amém, irmão? Cada um tem Aí você não quer a sua porção? Pois cada um terá a sua porção. A Escritura Sagrada diz que cada um de nós tem que se preparar para o dia da batalha que vem. Qual dia? É o que a Bíblia Sagrada chama de dia mau. Mas que dia mau é esse? Eu sei lá. É o dia inesperado que vem, ou é o inimigo que vai nos atacar e o Senhor nos prepara, ou é uma coisa que nos sobrevém e a gente fica pensando que nós não vamos escapar. Então a gente fica numa tempestade absurda no nosso coração, pedindo a Deus, Senhor, me tire daqui dessa situação. Então, se não for uma expectativa de fé, de crer que o Senhor está conosco naquela passagem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se nós não crermos nisso, é difícil demais atravessar
essas sendas, esses caminhos. Há um texto aqui que vou ler, que Jesus, meus amados, olha, escute o que eu vou falar. Jesus, ele não somente sabia que vinha para morrer, também ele sabia que vinha para ressuscitar. Então Jesus não veio como uma pessoa foi pega de surpresa. Ai, que coisa é essa? Fui pego de surpresa. Não, Jesus, ao ser introduzido na terra, ele já sabia que vinha cumprir profecias antigas. Ele já sabia que estava decretado lá, através de profetas, que ele haveria de vir ser um sacrifício. Assim como Jesus sabia, todo mundo que viveu o Antigo Testamento, desde Adão e Eva, vindo lá para cá, todo mundo esperava: quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele o quê? Que vinha morrer e vinha para pagar o preço dos nossos pecados. Todo mundo esperava isso. Então, quando Jesus declarou, por exemplo, em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17, olha o que é que diz a palavra a respeito do que Jesus sabia. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17, ele diz: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus já sabia. Ele só disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mas eles não atentaram. Eles não atentaram que Jesus estava falando da morte dele e da ressurreição também. Então, para Jesus, meus irmãos, não foi nada de surpresa. Eu vou livremente me entregar à promessa que o Pai fez de resgate da condenação que foi imposta sobre Adão e Eva e sua descendência, e eu estou aqui para pagar o preço de absolvição de toda a humanidade, de todas as pessoas que vão crer em mim. Nesse texto que eu acabei de ler, tem uma tradução aqui interessante, é a versão transformadora, nova versão transformadora, que diz assim: enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhe disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ele disse: ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Aqui ele acrescenta o fato de que ele haveria de ser traído, porque já tinha também uma profecia antiga que haveria de surgir do meio daqueles que estariam com Jesus no momento da sua convivência aqui, que haveria de surgir uma pessoa que, por sinal, o nome foi chamado de Judas. Mas estava determinado que alguém haveria de trair Jesus, e Jesus já sabia disso. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Amém? Então, meus amados, Jesus já sabia que ia morrer, Jesus já sabia que ia também ressuscitar, Jesus já sabia até o que ia acontecer depois da ressurreição. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Escritura Sagrada revela assim, Atos, capítulo 1, versículo 10,
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz a Escritura Sagrada. E essa é a palavra que Jesus trouxe, viu? Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele diz: E estando eles com os olhos fitos no céu, Jesus estava sendo em ascensão ao céu. Então, quando ele estava olhando para o céu, com os olhos fixos lá, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Então também Jesus estava ali ao lado de anjos, confirmando que ele não haveria de ficar na morte, ele haveria de ressuscitar. Só que, agora preste bem atenção aqui esse fato. Várias pessoas ressuscitaram na época de Jesus, sabia? Mas voltaram a morrer. Lázaro foi um caso, mas Jesus morreu, mas nunca mais. Você pode dizer nunca mais? Nunca mais. Ah, tá fraco. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais no grego, como é? É nunca mais. É no grego, no francês, no alemão. Meus amados, Jesus nunca mais morrerá. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele veio para fazer uma obra, morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, mas a morte não ia reter Ele, porque Ele é o Senhor da vida. Então, quem pode me segurar? Eu é que decido quem vive e quem morre. Eu é quem decido, eu sou o autor da vida. Eu sou o que reina sobre tudo e todos. E aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, diz que todo mundo ficou olhando, vendo aquela cena, Jesus subindo, né? Na linguagem aqui, nova versão transformadora, diz assim, eu gosto dessa versão, porque ela se torna assim, um pouco mais focada. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Isso aí era declarando, ele vai voltar. Você está aguardando essa volta de Jesus? Pois ele vai voltar. Os anjos eram aqueles mensageiros dizendo, ó, você está vendo? Ele está subindo. Responda essa pergunta agora. Aonde Jesus está nesse momento? Assentado à destra de Deus. Mas ele está como Deus ou como homem? Hein? Jesus está à direita do Pai, assentado lá. Ele está como Deus que ele é ou como homem? Hein? Ele está lá representando a humanidade como homem. É claro que ele assumiu a sua posição de Deus como ele é, mas lá ele está representando a humanidade. Ele está lá como representante dos humanos. Então ele não está lá como Deus da humanidade, ele está lá como homem representando a humanidade que ele redimiu. Aonde é que está isso, irmão? Bom, aí nós precisamos fazer um estudo, né? Porque ele, do jeito que ele ressuscitou, do jeito que Tiago tocou nele, toca aqui, Tiago. Vê se, Tomé, vocês estão ligados, né? Tomé, toca aqui para ver se, é isso mesmo, senhor, mas ele,
Tocaram em Jesus, homem. Jesus encarnado ali, Deus encarnado nele, mas como homem ele foi tocado. A pergunta que a gente está para responder aqui é: se nós estamos aqui para comemorar a mensagem da cruz, sim, é verdade, e diz que nós vamos fazer isso até que ele volte, ele está para voltar que hora? Ele está para voltar que hora? Jesus vai voltar quando? Será que ele volta agora? Muitos não acreditam que ele volta agora. Não, ainda tem muita coisa para acontecer, não vai voltar agora não, vamos ficar tranquilo. E pois a minha Bíblia fala outra coisa. A minha palavra não, a minha Bíblia aqui que eu uso, ela fala outra coisa, vamos ver? Vamos lá? Alguém vai dizer, mas será que ele vem? Está tão demorado, né? Faz tanto tempo que prometeu que vinha, que quando ele subiu ao céu, disse que eu vou voltar. Olha, ele vai voltar, mas já faz mais de 2000 anos. Será que ele volta mesmo? Aí você vai encontrar textos dizendo assim, alguns vão julgar que está demorado. Ah, você não vem não, está demorando, não vem mais não. Aí vão escarnecer a palavra, vão escarnecer a Deus e vão dizer, não, mas esquecem, como diz a palavra, que 1000 anos que passa é como, para Deus, é como um dia que passou, 1000 anos que passou para nós, para Deus passou um dia. Vocês têm 2000 e quantos anos, hein? Nós estamos aqui? 2025, é? Pois passaram-se 2 dias para Deus. 2 dias se passaram para Deus. Então não é nada. Para nós é 2000 anos, né? Mas para ele passou apenas 2 dias. Então, sossegue o seu coração, creia que ele está perto. Olha o que diz Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Olha o que diz aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. A partir do versículo 11. Ele diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa aqui é a tradução que eu uso aqui. Vou usar agora a tradução Nova Versão Transformadora. Olha como é forte essa tradução aqui. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando. Sente que a noite está acabando? Ou seja, você sente que cada vez mais vai ficando escuro. Trevas, madrugadas terríveis para a sensação do mal que está imperando no mundo. Você não sente, não? Você não sente que cada dia mais aquilo que era tão simples de aceitar, agora é uma coisa escandalosa. Apesar de que essa época todo mundo quer agora ser crente. Mas ser crente sabe como? Do jeito que cada um quer viver. Mas a palavra de Deus diz, não, você está aguardando Jesus, mas é para viver revestido do Senhor, de uma forma que quando ele vier não seja uma surpresa para você, nem para mim. Mas para muitas pessoas, quer dizer que era sério, ele vinha mesmo, é? Mas está lá na orgia, nas bebedices. E aqui, olha o que esse texto na outra tradução fala. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas
como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, nós pertencemos a Jesus, Ele é o Senhor, é o Deus de luz, é o Pai das luzes, o Senhor nosso Deus. Então nós somos agora pertencentes ao dia. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas e bebedeiras, de promiscuidades sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em briga e nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. É noutra tradução, mas é a mesma coisa que eu li antes. Então, quem estiver esperando Jesus, cuidado para que você não seja pego na escuridão e não na luz. Porque quando o Senhor vier, quem conhece um imã? Quem já viu um imã? Conhece um imã? Pois bem, imagine que eu tenho um imã aqui. Quem tem a experiência, você bota o imã e bota um bocado de prego aqui, aí você bota o imã na direção do prego, fica os pregos na mesa ou sobe tudo? Sobe tudo, se for prego e se for imã verdadeiro. Jesus é o imã. E os pregos são aqueles que estão prontos para subir. Quando Jesus vier nas nuvens, que ele se colocar, na hora que ele aí será instantaneamente arrebatado, não segura. Só se aí vai aqui entrar numa outra doutrina que aí precisaríamos discutir e estudar. A salvação é eterna? Eu creio que sim, mas se Jesus vier e me pegar em pecado, eu vou subir? Será que não? Será que sim? Aí sai para as quinta-feiras. Aí às quintas-feiras eu lhe convido, se você puder, esteja aqui para os estudos bíblicos que a gente faz, os estudos de debates, as questões, a gente trata. E aí fica, será que sobe de qualquer jeito? É confuso isso é coisa para se pensar. A Escritura Sagrada dá a entender que não. Outra Escritura diz em 2 Coríntios 5, ela afirma ainda mais forte, 2 de Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 6, ele diz assim: portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferiríamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Usando a tradução Nova Versão Transformadora, escute bem aí como é forte. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ou seja, nós não estamos lá no nosso lar, não fomos arrebatados ainda, estamos aqui, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Sabe o que é que essa Escritura me ensina?
Se você tiver em algum tipo de pecado, mas você já passou pela obra da cruz do Calvário, Jesus já ali chamou e já escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então, esses pecados que você está cometendo e ainda não os confessou, não vai ser impedimento para o arrebatamento. Vai ser impedimento para receber galardão. Vai deixar de receber galardão. Porque para mim a salvação é eterna. Se verdadeiramente houve salvação. Porém, a Escritura Sagrada diz: quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Aí no dia que a pessoa cai, aí, ei, cancela aquela festa porque foi errado. Nós erramos, o céu erra? Não erra. Então, se houve festa por um pecador que se arrependeu, e daí o nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, não vai se apagar. É o que eu creio. Você crê assim? Sei. Porém, o que fazer com os pecados não confessados? Eles vão me condenar para a vida eterna? Eles vão me condenar para o inferno de fogo? Eu creio que não. Porque Jesus já pagou o preço por aqueles pecados. Eu só tenho que colocar na conta de Jesus. Jesus, eu te confesso esses pecados, porque esses pecados que inclusive eu cometi, Senhor, eles fazem parte daqueles pecados pelos quais o Senhor morreu por mim. É isso que é para confessar. Como a questão que nós estamos aqui tratando é como devemos estar guardando o Senhor? É de qualquer jeito? É? De qualquer jeito, será? Será que eu tenho que estar o tempo todo com a fixação na minha cabeça? Será que Jesus vem mesmo? Não quero me preocupar com isso não. Vou viver minha vida tranquila e seja o que Deus quiser. É mesmo? Se você verdadeiramente passou pela obra do Calvário, se eu verdadeiramente passei pela obra do Calvário, e o meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, então, agora, a partir daí, eu tenho um compromisso, não mais comigo, mas com aquele que me redimiu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou não é assim a palavra? Então, não mais eu devo viver para mim mesmo, mas devo viver para aquele que por mim morreu. Não me pertenço mais. Amém? Você não se pertence mais. Então, meus irmãos, aí a partir daí, o que é que vai sobrar para nós? Vai sobrar para mim e para você? O que é que vai sobrar para mim e para você se você passar a viver nessa expectativa da volta de Jesus para agora, para hoje? A mudança de mentalidade nesse sentido vai ser grande, porque se você não centralizar a sua fé na volta de Jesus para qualquer momento, você pode ser pego como aquelas virgens que foram pegas de surpresa e outras estavam aguardando. Umas estavam atentas, sempre repondo óleo, sempre tendo óleo para si. Aí quando Jesus chegou, quando o noivo chegou, e agora? Não tem tempo. Mas vai perder a salvação? Algumas igrejas doutrinam suas igrejas, informando assim, não pode subir desse jeito. Não vai subir não. Vai perder a salvação. É para fazer medo. Para não relaxar. Mas eu não creio assim. Você tem que acreditar que a obra de Jesus é eterna. A salvação de Jesus se foi verdade que ele lhe salvou, foi para sempre. Agora, o que vem a partir daí está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. O que vem a partir daí é isso aqui, que a Escritura Sagrada nos ensina. Usando essa tradução que eu estou usando, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor,
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sabe o que é isso aí? Esses termos, ouro, prata, pedras preciosas, é o que você vai estar vivendo na sua vida em relação a Jesus. Do jeito que você estiver vivendo com a sua relação com Jesus, talvez seja de valor de ouro, talvez seja de valor de prata, talvez vai ser de madeira, será talvez feno, talvez vai ser palha, não vai ter valor nenhum. E para que serve isso? Versículo 13 diz: se isso aconteceu, se você andou edificando sobre o fundamento que é Jesus, de uma forma, vamos dizer que pecados não confessados sejam madeira, feno e palha, diz que manifestará, versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um. E quando? Pois o dia, você, não sei se você observa aí, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se você edificou em nome de Jesus, através de uma vida que representa ouro, prata, pedras preciosas, mas se foi sobre madeira, feno e palha, vai queimar. Porém, se não queimar, vai receber prêmio, galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não vai se perder. É isso que eu creio. Você crê assim? Mas o que é que nós estamos trabalhando até Jesus chegar? O que é, sobre que fundamentos? Se o fundamento é Jesus na nossa vida, o que é que a nossa vida está representando sobre esse fundamento? Você vive em que nível de relacionamento com Jesus? Vive revestido dele? Você vive revestido de Jesus? Se você e eu vivemos revestido de Jesus, a nossa vida vai espelhar a vida de Jesus. Mas se por outro lado a gente não quer saber de Jesus, eu quero ir para o céu, mas quando um dia chegar e ele me levar, eu vou. Enquanto ele não vem, eu vou viver minha vida aqui. É mesmo. Aí eu pergunto, será que você um dia recebeu Jesus como Salvador e Senhor? Será que você entendeu mesmo a obra do Calvário? Na nova versão transformadora diz assim, esse mesmo texto: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, pode usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo demonstrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande dano, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Ele escapará, mas não receberá galardão. Que galardão nós estamos para receber? Ou que perdas temos para quando chegar no dia do grande julgamento? Nós não vamos passar pelo julgamento do juízo, mas nós vamos passar por um julgamento. Qual é? Oi? Vamos passar por algum julgamento? Sim ou não? Qual é? Mal.
O julgamento do trono branco, meus irmãos. Mas que julgamento é esse? Estou sabendo disso não. Não está sabendo? Tá sim, você não foi para esquecer. O julgamento do trono branco, meus amados, é o julgamento para saber o que eu e você fizemos sobre o fundamento que é Jesus. Se tudo que eu fiz sobre o fundamento que é Jesus foi de uma forma que é feno, palha, madeira, não vai ter prêmio, mas vai salvar. Porém, não vai receber galardão. O julgamento do trono branco é para julgar nossas obras realizadas em cima do fundamento que é Jesus. Vocês estão entendendo? Então, o que é que eu estou praticando hoje? Como é a minha vida depois que eu saio daqui? Qual é a minha relação com Jesus? Eu deixo ele dentro da igreja ou eu vou viver minha vida lá fora, uma outra vida? É assim. Aí fica dois pensamentos. Será que eu me converti mesmo? Ou será que eu estou vivendo como um crente carnal? O que é o crente carnal? Ele sabe tudo que ele tem que fazer, só que ele não faz. Ele não se reveste de Jesus, ele não se reveste do Espírito Santo, ele não se enche do Espírito Santo e não vai. Vai só praticar as obras da carne. Não vai receber prêmio. Diferente daquele que está se esforçando para o tempo todo ficar ligado. Algumas pessoas há que eu percebo bem quando converso com elas, eu digo, vem cá. Você vai fazer o que amanhã? Amanhã eu vou fazer assim, assado, não sei o que e tal. É mesmo. E como é que a Bíblia ensina que a gente deve responder? Como é? Hã? Sim. Sim. Diz a Escritura Sagrada, sabe o quê? Não diga que vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Diga, se o Senhor quiser, não somente viveremos, mas também iremos para a cidade tal, faremos isso e faremos aquilo. É assim que a Escritura nos ensina. Sabe por quê? Porque eu sei que estou vivo agora, nesse minuto. Mas daqui a meia hora você garante que eu vou viver? Quem que garante aí? Ninguém. Porque a nossa vida é como uma fumaça, está aqui e não é mais. Mas a gente é tão certo que vai viver para fazer tudo o que quer, que já está planejando. Tem alguns aqui sentados, amanhã deixa eu ver, amanhã. Você não sabe se vai passar de hoje. E se Jesus vier hoje? E se ele lhe chamar louco, hoje te pedirão a tua alma louco? Que é louco? É aquele que pensa que ia viver muito tempo. Ainda bem que ninguém tem esses problemas aqui, amém? Diga. Alguém está sentindo que Jesus está demorando? Será que Jesus está demorando? Será que eu posso fazer alguma coisa para ele vir mais rápido? A Escritura dá alguma pista para isso? Dá, meus irmãos. Veja aí, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, ela diz que a gente pode acelerar, se a gente ajudar o Senhor, a uma tarefa. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 em diante. Ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Você está achando que Jesus está demorando? Pois é, né? Alguns já acharam lá atrás. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais. Deveis ser tais o quê? Você e eu devemos ser essas pessoas que fazem o quê? Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Apressando, é possível apressar?
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando tais coisas, empenhai-vos por ser achados por ele. Como? Por ser achado por ele exatamente do jeito que ele espera que você esteja. Versículo 14. Olha aí. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então, como é que eu posso acelerar a vinda de Jesus? Se o Senhor está esperando que alguns entrem, a porta ainda da graça está aberta, mas ele já poderia ter fechado a porta da graça. Mas por que o Senhor não fecha? Porque ele está aguardando que alguns estão entrando. Vem, ainda tem chance. Vai, corre. Entra. O Senhor está aguardando aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquela pessoa que você está orando, para que ela se salve. Mas se você corre para evangelizar, se você corre para dar uma ajuda, se você corre para a pessoa aceitar Jesus logo, você acelera o processo dessa espera que o Senhor está tendo. Eu estou esperando que alguns venham e entrem. Eu estou esperando, eu não retardei a minha promessa não, eu só estou esperando que alguns entrem pela porta, que está aberta para salvar. Vocês estão entendendo isso? Na linguagem, na nova versão transformadora, diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa com pensão algum. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Aquela doutrina que diz que só alguns serão salvos, isso me inquieta. Essa aqui derruba um pouquinho aquela teoria. Só alguns vão ser salvados, os escolhidos. Aí como? Se o Senhor está aguardando, se tem alguém que o Senhor está aguardando para que se arrependa, então como já está escolhido, não tem sentido. Não tem sentido, porque se o Senhor tem que aguardar os escolhidos desse dia, não tem, não é verdade. Então, essa escritura aqui derruba o fato de que Jesus está aguardando sim, porque ele quer o máximo possível dar oportunidade para a salvação. Todos são esperados para a festa, todos estão sendo convidados para a festa, todos estão sendo convidados para entrar e festejar com o Senhor, mas aí você tem que ter as vestimentas próprias para entrar na festa. Qual é? A cobertura de Jesus, o sangue dele passado. Então, ele está aguardando. E nós podemos acelerar esse processo e ir evangelizando, anunciando a verdade de Deus. Contudo, versículo 10, o dia do Senhor virá como um ladrão. Como é que vem o ladrão, você sabe? Lá na casa de vocês, o ladrão liga para vocês: hoje à noite eu vou visitar a casa de vocês. É lá sim, é. Não, lá em casa ele não liga não. Ele vem de surpresa, de uma forma que eu não estou esperando. Contudo, o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão? Como é assim? Como é isso? O dia do Senhor virá como ladrão. Como é isso? Ele virá sem avisar. Mas ele vai dar sinais. Olha, estou chegando. Olha, tá vendo aí? Olha aí o terremoto. Olha aí as coisas. Olha o amor esfriando. Olha a fé que está exatamente sendo uma raridade no meio até do próprio cristão. Você está vendo esses sinais? São sinais da minha vinda. Estou chegando. Mas as pessoas veem os sinais, vê tudo, olha para o céu, vê que está com a nuvem de chuva. Será que vai chover? Está com cara de que vai chover. Mas será que vai chover mesmo? Aí acho que não vai chover não. Aí sai sem capa, sai sem guarda-chuva, sai sem proteção, e quando a chuva bate, tchau. Sem receber o sinal.
Você recebeu os avisos, vai chover, vai chegar. O Senhor não avisará, mas dará sinais. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Irmãos, essa época é uma das épocas em que mais tem acontecido terremotos, fenômenos estranhos estão acontecendo, são sinais dando força para que isso aqui era sinais da volta de Jesus. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus. Esperem a vinda do dia de Deus. Como esperar? Ficar atento aos sinais, ficar atento. Será que foi a trombeta? Que som foi esse? Será que foi a trombeta? Será que foi a trombeta que soou e eu... Você tem que ouvir o som da trombeta. Nós vamos poder ouvir o som da trombeta? Será? Eu acredito que sim. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Se Jesus vier agora, eu estou assim, em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele, é assim que eu estou agora. Então eu estou pronto, do jeito que ele, e a qualquer momento que ele vier, eu estou, pode vir, Senhor. Não vai ser uma surpresa para mim, não. Mas se ele vier e o som da trombeta soar e eu não saber distinguir, eu não posso distinguir que som é esse. Será que não existe possibilidade de eu ficar com a dúvida desse tamanho? Então, meus amados, como devemos aguardar o Senhor? Pelo que nós meditamos aqui em alguns textos, nós vimos assim, Jesus, nada para Jesus era surpresa. Ele sabia que viria para morrer, ele sabia que viria para ressuscitar, ele sabia que viria para ir assunto ao céu, e ele sabia que voltaria. E aqueles que ele salvou, não sabe de nada, é? Não, ele deixou várias coisas escritas, várias recomendações, e é por isso que vários dos textos que nós lemos são tudo alertas. Quem viaja por essas estradas desse nosso país sabe que se não tivesse aquelas placas de aviso, você vai numa estrada aí tem uma placa dizendo assim, aí aparece um boi na placa. Aí você olha para aquela placa e diz, o que aquela placa está dizendo? Para os motoristas, aquelas placas dizem, cuidado animal. Não está chamando você de animal, não. Cuidado animal na pista, né? É animal na pista, ele está dizendo, cuidado animal. Não, você não é animal, ele está dizendo, olha, tem possibilidade de animais passar por aqui, essa é região de fazenda, é região de sítio, então tenha cuidado. Aí você, diminui a velocidade. Aí você vai adiante, aí tem uma placa lá, tipo uma cobra, assim, uma cobra, mas é dando um desenho de uma estrada de curva. Ele diz, cuidado, olha a curva que vem. Aí você olha, é uma cobra. Não, você é motorista. Você sabe que ele está dizendo, cuidado que essa curva é perigosa. Não é assim não para vocês? A Escritura Sagrada é cheia de placas, mas a gente não consegue discernir o que o Senhor está falando. Conseguimos sim. O problema é que uns são mais... A Escritura Sagrada diz assim, sede prudentes como as cobras e sede simples como as pombas. Ou seja, ele está dizendo que você seja como uma cobra.
Não, ele está dizendo que seja prudente como a cobra é. Você já viu a cobra andar dando um salto por aí de graça? Quando você vai na direção dela, ela faz assim, ó. Ela fica para dar um pulo ou não, porque ela não é besta. Mas você já viu como a pombinha age diferente? É bobinha. Você se aproxima, ela fica, parece que não vê perigo nenhum. Mas você tem que ser simples como a pomba no sentido de não ser abestado. Existe essa palavra abestado? Não seja bobinho. Fique esperto. Quando alguém se aproximar de você e fazer aquele jogo de palavras e ou sei que, oferecendo isso e aquilo outro, você, opa, Jesus, o que é isso aqui? Seja esperto. Fique atento. Porque pode ser que alguém esteja escalado. Alguém foi escalado no dia para lhe desviar dos propósitos de Deus. Se existe um reino espiritual demoníaco, como a Bíblia diz que tem, diz que, eu acho que eles se reúnem. Então eles se reúnem um dia lá, não sei que dia, aí diz, como é que nós vamos trabalhar para destruir aquele vaso lá? Aquele vaso é trabalhoso. Aí eles se sentam lá e eu fico imaginando eles traçando projetos. Aí diz, eu já descobri uma fraqueza daquele vaso. Um desses demônios fala, eu vigio ele, eu vou, vez por outra, passo por lá, eu sei qual é a fraqueza dele. Pois intensifica. Nós só vamos parar quando ele deixar de vir para a igreja, quando ele deixar de se comprometer com a palavra de Deus, quando ele deixar de se comprometer com a oração. Aí, quando a gente conseguir, aí vamos ficar achando graça, porque aí nós conseguimos não cancelar a vida dele, não pode destruir, se ele for um servo de Deus. Porém, ele não faz um pingo de diferença na luta espiritual. É uma pessoa anulada. Ora aí, irmão. Não, irmão, passa aí essa responsabilidade para outro. Mas ora aí, tu não é crente. Não, não é para outro. Não tem nem força para levantar a voz de oração. Seu vizinho, sua vizinha, sei lá quem, seu amigo de trabalho, está passando por uma tribulação horrível. Aí elas dão um chiado, elas murmuram. Aí você que é uma pessoa atenta, está acontecendo algum problema com você? Sei lá, a vida é tão difícil para mim, sei lá. Aí o Senhor cutuca no seu coração. Fala que eu posso ajudar, fala que eu posso ajudar. Aí quando a gente não tem coragem, porque a gente não se identifica como crente naquele lugar. A gente tem vergonha de se identificar como crente. Aí se a gente disser, o Senhor Jesus pode ajudar, a pessoa, e tu é crente? Não, aí como Pedro, né? E tu é crente, Pedro? Né, esse negócio de crente. Conhece Jesus? Não, eu mesmo não. Aí o galo canta. Quantas vezes o galo canta, hein? Quando a gente está na terceira negação de Jesus, quantas vezes nós estamos negando? Por que nós negamos? Porque a gente não entendeu essa guerra. É uma guerra, meus irmãos. Para Jesus chegar aqui, olha, para Jesus chegar até nós, e para Jesus estar onde ele está hoje, à direita do Pai, passaram-se centenas de anos, uma profecia para se cumprir, vieram vários vasos, na quinta-feira nós estudamos a história dos heróis da fé, e nós vimos lá aquela mulher Raabe, aquela prostituta Raabe, e a gente viu, meus irmãos, como ela, sem saber, mas Deus sabia, ela sem saber, ela ajudou aqueles espias e não denunciou eles. E por causa do que ela fez, ela foi relacionada no capítulo 11 do livro de Hebreus como uma daquelas pessoas que Deus se maravilhou com a fé delas. Sabe o que aconteceu com aquela mulher e que Deus a honrou? Raabe, pelo que fez, ela se casou com uma pessoa da família de Judá, e da família de
e sendo da família de Judá, ela se casou e gerou quem? Boaz. Quem foi Boaz? Quem? O pai de Obed. Quem foi Obed? Avô de Davi. Era só da descendência de Jesus. Olha aí que bênção maravilhosa. Só porque ela agiu por fé, aí algo extraordinário aconteceu na vida dela. Ela se tornou, ela é citada não somente no livro de Hebreus capítulo 11, mas ela também é citada em Mateus capítulo 1. Ela é citada em Mateus, na genealogia de Jesus. Olha, Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, parece aqueles homens com o microfone lá, no palácio. Escuta aí, a encenação. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, a Zerá. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que foram mulher de Urias. Então, o versículo 5 diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Gerou de Raabe a Boaz. Ela entrou aqui na genealogia de Jesus. Uma mulher que para os homens não tinha valor nenhum. Essa prostituta. Mas o Senhor tinha um projeto e um plano para a vida dela, e Deus honrou a vida dela. E é por isso que podemos acelerar a volta de Jesus, sim, indo na direção dessas pessoas que o mundo já disse, não presta. Deixa para lá. Não presta para você, mas para Deus tem um valor inestimável. Tanto é que aqui é um exemplo. Quantas pessoas há que a gente conhece que ninguém vai atrás para evangelizar? Por quê? Porque não tem dinheiro. Lembra do salmo que a irmã leu aqui, 49? Tinha dinheiro, tinha posição, tinha estar. Todo mundo quer estar perto, todo mundo. Não tendo nada, foge todo mundo. É assim essa vida. Mas Jesus é aquele que nos ensinou ele era o dono do ouro e da prata. Jesus, ele era o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele, quando desceu, não tinha nenhum lugar para, nenhuma estribaria, só tinha uma estribaria, lugar de animais se abrigarem. Mas é esse o Senhor que nós conhecemos, um Deus todo-poderoso, que inverte a lógica das coisas e vai na direção daqueles que só querem crer nele. Você confia em mim? Eis aqui a minha salvação. Você confia no que eu posso fazer? Confia no Senhor. Eis aqui a minha destra de amparo. Eis aqui o meu abraço. Eu quero ser seu amigo. Quem quer ser amigo de quem não tem nada? Você conhece alguém que quer ser amigo de quem não tem nada? Pois Deus, o Todo-Poderoso, quis ser o nosso amigo, quis entrar na nossa vida, entrou na nossa vida, e agora Ele quer que Ele quer. Ele agora quer que nós sejamos seus instrumentos para ir na direção daquelas pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos, alguém com quem a gente fala hoje, amanhã não vê mais, mas você tem a chance de dizer, o Senhor te ama, o Senhor tem um propósito na sua vida. Elas ficam bestas quando escutam uma palavra assim, Deus te abençoe. Hã? Deus te abençoe.
Uma pessoa falando pelo Espírito de Deus, Deus te abençoe, é uma bomba lançada lá dentro das ninhadas do inferno na vida daquela pessoa que ela está presa. Aí o Senhor vai, por causa da sua relação com Jesus, da minha relação com Ele, aí Ele interfere nas regiões celestiais, interfere naquela vida, aí de repente um dia você vai vê-la se convertendo, e diz você, o que foi que houve? Você se lembra, não? Um dia que você pediu a Deus para me abençoar e Ele me abençoou, amém?